Existem 8 livros que, se você ler com atenção em 2026, podem mudar mais a sua trajetória do que qualquer curso caro ou palestra motivacional. Não são livros da moda, são obras que resistiram ao teste do tempo, porque tratam de princípios que não mudam, independente de tendência ou algoritmo. Alguns tratam de produtividade, outros de mentalidade, outros de como lidar com a própria mente. Juntos, formam uma base sólida para quem quer entrar num novo patamar de desenvolvimento pessoal. Vamos destrinchar os 4 primeiros agora. O primeiro é Hábitos Atômicos, de James Clear. Esse livro desmonta a ideia de que grandes mudanças precisam de grandes esforços. Ele mostra, de forma prática, como pequenas ações repetidas todos os dias se acumulam num efeito composto que, no longo prazo, gera resultados desproporcionais ao esforço inicial. A grande virada de chave do livro é entender que você não sobe ao nível das suas metas. Você cai ao nível dos seus sistemas. E por isso construir bons sistemas importa muito mais do que definir metas ambiciosas sem estrutura por trás. Algo que a maioria das pessoas ignora completamente ao começar o ano com boas intenções e nenhum plano real. É um livro essencial para quem já tentou mudar de vida várias vezes e sempre voltou ao ponto de partida depois de algumas semanas, porque explica exatamente por que isso acontece e como quebrar esse ciclo de forma definitiva, sem depender de força de vontade sozinha, que sempre acaba se esgotando mais cedo ou mais tarde. O segundo é Trabalho Focado, de Cal Newport. Numa época em que a atenção é constantemente fragmentada por notificação, mensagem e aba aberta, esse livro argumenta que a capacidade de se concentrar profundamente numa única tarefa, sem distração, virou uma das habilidades mais raras e mais valiosas do mercado de trabalho atual. Newport mostra como treinar essa capacidade, que para a maioria das pessoas está completamente atrofiada depois de anos de multitarefa constante, entre abas de navegador, notificações de celular e reuniões que interrompem qualquer tentativa de concentração real. O livro não é só teoria. Ele traz estratégias concretas para estruturar o dia de trabalho, eliminar distrações e produzir resultados que realmente importam, em vez de passar o dia inteiro ocupado, sem nenhum avanço real, nas coisas que de fato movem a agulha. Uma armadilha extremamente comum no mundo corporativo moderno. O terceiro é Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck. A pesquisadora identificou 2 tipos de mentalidade que moldam completamente como as pessoas lidam com desafio, erro e aprendizado. Uma mentalidade fixa acredita que talento e inteligência são características estáticas, o que faz a pessoa evitar desafios por medo de provar que não é capaz. Uma mentalidade de crescimento entende a habilidade como algo que se desenvolve com esforço, o que transforma cada fracasso em informação útil, não em sentença definitiva sobre o próprio valor. Esse livro é especialmente poderoso para quem sente que trava diante de qualquer possibilidade de erro, porque mostra, com base em pesquisa real, como essa trava pode ser desconstruída com prática consciente, mudando não só a forma de pensar, mas os resultados concretos em áreas como carreira, esporte e relacionamentos. O quarto é A Alma Indomável, de Michael Singer. Diferente dos anteriores, mais focados em produtividade, esse livro trata de algo mais interno, como se libertar de padrões de pensamento e resistência que geram sofrimento desnecessário no dia a dia. Singer explora aquela voz interna, que narra e julga constantemente cada situação, e mostra como observar essa voz, em vez de se identificar completamente com ela, é o primeiro passo para uma liberdade interna que a maioria das pessoas nunca experimenta. O quinto é Nada Pode Me Ferir, de David Goggins. Diferente dos outros livros dessa lista, esse não é um manual estruturado com técnicas passo a passo. É uma história real e brutal de superação, contada pelo próprio autor, sobre como sair de uma infância marcada por pobreza extrema e abuso, virar um dos poucos militares a completar os treinamentos mais duros das Forças Armadas Americanas, e se tornar referência mundial em resistência física e mental. O grande valor do livro está no conceito da regra dos 40%.
A ideia de que, quando achamos que já demos o nosso máximo, na verdade só usamos uma fração pequena da nossa capacidade real. É uma leitura pesada, direta e sem filtro. Ideal para quem precisa de um chacoalhão para sair da zona de conforto mental que se acomodou ao longo dos anos e que costuma justificar a própria estagnação com desculpas bem construídas. O sexto é Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Esse livro explica como a mente humana opera em dois sistemas distintos: um rápido, intuitivo e automático, responsável pela maioria das decisões do dia a dia, e outro lento, racional e mais preciso, que exige esforço consciente para ser ativado. Entender essa dinâmica muda completamente a forma como você enxerga suas próprias decisões, principalmente aquelas tomadas sob pressão ou emoção forte. O livro é denso e exige atenção, mas cada capítulo revela um viés cognitivo que provavelmente já influenciou decisões importantes da sua vida sem você perceber, desde compras por impulso até julgamentos precipitados sobre outras pessoas. O sétimo é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Publicado há mais de 30 anos, esse livro continua extremamente relevante porque foca em princípios, não em técnicas passageiras. Covey argumenta que eficácia de verdade vem de mudanças internas de caráter, não de truques superficiais de produtividade, e estrutura 7 hábitos que vão desde ser proativo até buscar sinergia genuína nas relações com outras pessoas. É um livro mais denso e exigente que os anteriores, mas justamente por isso oferece uma base sólida, que sustenta qualquer outro conhecimento de desenvolvimento pessoal construído depois dele, funcionando quase como um alicerce sobre o qual os outros 7 livros dessa lista se apoiam. O oitavo e último é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Escrito por um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, esse livro é, ao mesmo tempo, um relato histórico e uma das obras mais profundas já escritas sobre como encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais desumanas possíveis. Frankl argumenta que o ser humano pode suportar quase qualquer sofrimento, desde que enxergue um propósito por trás dele. É um livro que recalibra completamente a perspectiva de qualquer pessoa que estiver reclamando de problemas comuns do dia a dia, e que deixa uma pergunta poderosa: qual é o sentido que você está dando para a própria vida, independentemente das circunstâncias que ela apresenta, sejam elas simples ou extremamente difíceis? Esses 8 livros, juntos, cobrem praticamente todas as dimensões do desenvolvimento pessoal: hábitos, foco, mentalidade, paz interior, resiliência extrema, tomada de decisão, caráter e propósito. Nenhum deles vai mudar sua vida só por estar na estante, guardado como troféu. Mudam quando são lidos com atenção, aplicados na prática e revisitados sempre que a vida exigir um novo nível de clareza, algo que costuma acontecer mais de uma vez ao longo dos anos. Se você chegou até aqui, comente. Leitura. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!